3, amém, amém. Estou achando fraco esse. Está fraco? Dá para aumentar aí? Amém, irmãos. Eu vou ler a escritura agora em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. E eu vou ler nessa Bíblia aqui, ó, que normalmente eu não uso, eu só uso em casa, né? Que é Nova Tradução na linguagem de hoje. Olha, Nova Tradução na linguagem de hoje. É uma tradução na linguagem popular, que eu só uso quando estou estudando, né? Mas eu vou ler aqui para os irmãos nessa tradução. E como eu não estou acostumado a usá-la no púlpito, eu acho que eu vou depois voltar para a minha antiga versão aqui. Mas eu vou ler nessa versão na linguagem de hoje para facilitar o entendimento dos irmãos aí, né? Então vamos lá, Mateus 25, a partir do verso 14. Preste atenção, porque a leitura já é de certa maneira mastigada, né? Numa linguagem bem simples para os irmãos entenderem. Então diz assim: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil, ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Então aí está, irmãos, a leitura desta parábola conhecida como a parábola dos talentos. Agora eu vou voltar para a minha Bíblia normal, né? Que eu já estou acostumado, me sinto à vontade com ela. Então,
A parábola dos talentos, ela acontece num contexto quando Jesus está falando da sua vinda. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fala várias vezes da sua vinda, né? Olha, ele vai vir de surpresa, vocês têm que estar preparados. E aí ele conta a parábola das 10 virgens, mostrando a necessidade da igreja estar preparada para a vinda de Jesus. E depois que ele conta a parábola das 10 virgens, ele conta essa parábola que ficou conhecida como parábola dos talentos. E alguém já disse que não é correto, não é apropriado que essa parábola tenha sido chamada de parábola dos talentos, porque a palavra talento hoje, ele diz que tanto em inglês como em português, ela significa as capacidades que uma pessoa tem no mundo natural. Tipo assim, fulano é uma pessoa talentosa, ela tem muito talento. Inclusive há muitos programas aí de calouro procurando descobrir novos talentos. Pessoas têm talento por causa dessa parábola aqui. Só que isso não é o caso, porque os nomes que são usados aqui nessa parábola bens, né? O Senhor deu os seus bens para esses 3 empregados. Aí depois diz assim, deu talentos. E depois diz assim, dinheiro, você devia ter botado meu dinheiro no banco. Ou seja, os bens eram na verdade dinheiro, que era chamado de talentos, porque é uma medida de quantidade. Nessa daqui fala assim, 500 moedas de ouro ele deu para um, 200 moedas de ouro deu para outro, e 100 moedas de ouro deu para outro. E disse assim, negociai até que eu venha. E aí eu quero dizer aos irmãos o seguinte, como Jesus está falando a respeito da sua vinda, que nós devemos estar preparados para a vinda de Jesus, nós temos que entender essa parábola aí, para descobrir o que Jesus estava dizendo mesmo, né? Como é que nós devemos nos preparar para essa vinda, baseado nessa parábola aqui. Eu já quero dizer de cara para os irmãos que esses assim chamados de talentos aqui, são dons espirituais, é o que nós chamamos de dons espirituais. E baseado nessa parábola, ora, 500 moedas de ouro, 200 moedas de ouro e 100 moedas de ouro, o que recebeu menos, 100 moedas de ouro já é uma fortuna. Nós podemos só imaginar 100 moedas de ouro hoje, quanto não valeria em dólares ou em reais, né? É uma fortuna, mesmo 100 moedas de ouro, pois essa daqui foi a quantidade de dinheiro que o servo mais simples recebeu. E essas moedas de ouro são os dons espirituais. Eu diria até assim, a boa notícia que nós podemos tirar daqui é que a igreja, né? Vocês são a igreja, nós somos a igreja. Todo mundo na igreja é uma pessoa talentosa. Todo mundo tem talento, né? Não tem ninguém que possa dizer assim, eu sou uma pessoa que eu não recebi nenhum talento, não recebi nenhum dom, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada. Isso não é verdade, porque aqui está dizendo que todos eles receberam uma certa quantidade, no caso aqui de dinheiro, né? Mas como é uma parábola, significa dons espirituais, capacidades que o Espírito Santo deu para cada crente. Aqui não é só os pastores não, né? Só que a particularidade aqui é que ele disse assim, ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a capacidade de cada um. Então nós temos que entender que na igreja as pessoas têm capacidades diferentes. Tem uma que tem capacidade para, vamos dizer, 5 talentos, né? A outra tem capacidade para 2 e a outra tem capacidade só para 1, né? Por isso que não é conveniente nós invejarmos a capacidade dos outros, né? Porque são capacidades diferentes. E nós precisamos ter consciência de que cada um de nós que recebeu de Deus, o Espírito Santo que deu os dons, né?
ele recebeu uma capacidade que é necessária para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus triunfe, para que o evangelho prevaleça. Cada um de nós, né? Não tem ninguém, irmãos, não tem ninguém da igreja que esteja dispensado dessa responsabilidade. Eu até diria aqui que o título mais correto dessa parábola deveria ser assim: a responsabilidade de cada crente no serviço de Deus. Cada crente, sem nenhuma exceção, tem uma responsabilidade no serviço do reino de Deus, né? E você que está aí, você tem que pensar: será que eu estou... A palavra que está no original é trabalhar, a palavrinha, né? Aquela palavrinha é trabalho, trabalhar para o reino de Deus, trabalhar usando a capacidade que recebeu para o reino de Deus. A palavrinha é trabalhar, é serviço sagrado, mas é serviço. E aí eu, pensando nessas coisas assim, olhando para a igreja, eu penso assim, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Só o fato de você comparecer nos cultos é um trabalho, né? Um dos trabalhos que você pode realizar, por mais que você seja uma pessoa simples, mas só o fato de comparecer a um culto já é um trabalho que vai ser creditado na sua conta. Eu estou vendo aqui várias cadeiras vazias. Eu estou vendo aqui vários irmãos que faltaram. A pergunta é: será que os irmãos que faltaram, é justificada a sua falta? Foi um motivo justo diante de Deus que eles faltaram? Só Deus sabe. Mas eu digo para você, eu sei aqui quem são as pessoas que não faltam culto. Quer chova, quer faça sol, mas as pessoas estão aqui. Isso conta diante de Deus, conta crédito. Você está fazendo um trabalho sagrado, você está vindo ao culto. É um trabalho. O outro trabalho que assim, sem levar em consideração a capacidade de cada um, que nós podemos todos nos nivelar no serviço, é a contribuição financeira, né? A qualquer pessoa que está contribuindo financeiramente, por menor que seja a sua contribuição, é um trabalho, é um serviço que ela está fazendo em prol do reino de Deus. Isso vai contar diante de Deus, vai dar crédito, entendeu? Eu ainda diria até a oração, né? A oração também é um trabalho do reino de Deus. Eu sei que orar, irmãos, não tem esse negócio assim de quem gosta de orar. Eu já vi muitas vezes, né, de gente do culto dizer assim: irmãos, quem gosta de orar, ora aí. Não existe esse negócio de gosta de orar, não. Orar não é questão de gostar, é questão de responsabilidade, é questão de dever, é questão de, se nós não orarmos, nós estaremos nos omitindo na nossa responsabilidade diante do reino de Deus. Então, cada um de nós aqui tem a sua realidade, e quando eu estou orando, eu estou falando em orar, não estou falando em orar aqui na igreja, não, estou falando em orar em particular, né? É na sua casa, é no seu trabalho, onde for, debaixo da árvore, mas orar é uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Não é assim, todo mundo vai ter que orar 1 hora. Nem todo mundo tem condição de orar 1 hora, aliás, pouca gente tem, mas nós podemos orar, assim, eu vou orar 1 minuto, eu vou começar assim, essa semana eu vou orar 1 minuto. É um compromisso, é um dever, é uma responsabilidade que você vai fazer, quer você esteja com vontade ou não. Quando eu pessoalmente, com tanto tempo de vida cristã já, irmãos, às vezes o que acontece raramente, mas quando eu vou ter que sair cedo, muito cedo de casa, que às vezes quando eu acordo, meu Deus, não vai mais dar tempo a orar, porque está na hora de eu sair. Aí eu digo: eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, Senhor, aquela oração que o Senhor nos ensinou. Eu oro: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu rezo, eu oro o Pai nosso, porque Jesus deu a oração, o modelo do Pai nosso, como eu já entendo que é nessas horas assim, ora o Pai nosso, né? É claro que você tem que orar pensando no que você está falando, não mecanicamente, para não ser uma reza, né? Mas você vai pensando no que você está falando. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos perdoados os nossos devedores, né?
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Preciso de comida, almoço, janta, nos dá hoje. Então, irmãos, é só isso aqui. Um dos trabalhos na simplicidade, sem exigir muito, é também orar, onde você estiver. Aí depois você aumenta para, agora, a partir de agora eu vou orar 5 minutos por dia. Vou orar 5 minutos por dia. E você vai treinando, né? E vai ter vezes que você vai conseguir, vai ter vezes que você não vai, mas se você não pode, é se acostumar a viver sem orar. O crente que vive sem orar está mostrando má vontade, está ignorando Deus, né? Está desprezando Deus. Fala com Deus, porque é o que ele está contando aqui nessa parábola. A moral dessa parábola é serviço em favor do reino de Deus. Enquanto a parábola das 10 virgens é santidade, comunhão com o Espírito Santo, essa parábola dos talentos aqui é serviço em favor do reino de Deus. Tem pessoas que receberam 5 talentos, né? Aquelas pessoas gigantes do reino de Deus, né? Aquelas pessoas altamente capacitadas, mas nem todo mundo é assim. Alguns receberam um dom menor, então, mas seja fiel naquele dom. E aqui, irmão, dentro da parábola está assim: segundo a capacidade de cada um, ele deu. Esse homem que deu esses talentos, que na versão 2 espirituais, é Jesus, né? Ele foi fazer uma viagem, e ele já disse que iria demorar muito, mas que ele voltaria. E quando ele voltou, ele pediu prestação de contas. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Toda vez que eu penso que eu vou ter que prestar conta diante de Jesus da minha vida cristã, eu fico com medo. E todos nós, eu vou dizer, todos nós vamos prestar conta. Vai ter o dia da prestação de contas. Por isso, eu vejo que naquela parábola das 10 virgens, que eu preguei a semana passada lá no Bujari, domingo passado, era essa semana ainda, a prestação de contas, né? 5 delas foram reprovadas e 5 foram aprovadas. Todos nós iremos prestar contas. Eu vou prestar contas no meu nível. Cada um de vocês vai prestar conta no seu nível. O que significa então o seguinte, que isso aqui é a igreja. A igreja, irmão, não está solta no ar. A gente não está aqui sendo, eu vou lá no culto, não é assim. A igreja, ela é uma família, é um exército, mas é um organismo que tem um cabeça, que tem um chefe, que tem um líder, que é Jesus. E aí, é uma coisa simples, é uma coisa prática. Ele disse: olha, eu vou me ausentar, mas eu vou voltar e vou pedir conta de cada um de vocês, porque eu dei capacidade para cada um de vocês, capacidade diferente, mas vou pedir a prestação de contas. Então, quando eu penso que nós iremos prestar contas diante de Jesus naquele dia da prestação de contas, às vezes eu fico com medo, porque tá aí esses servos aqui, olha só. Quando ele chegou para fazer a prestação de contas, o que receberam 5 talentos de Senhor, eu saí e negociei, que a palavra é trabalhar, trabalhei e ganhei mais 5. Aí o Senhor disse: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, que essa daqui diz assim: vem se alegrar comigo, vamos comemorar juntos. O Senhor dizendo para ele. Aí veio o outro, né? O segundo disse assim: Senhor, eu também saí e negociei, trabalhei com o talento que o Senhor me deu, eu ganhei mais 2, aqui está mais 2 que eu ganhei. Aí o Senhor também disse: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Vamos comemorar junto, vamos nos alegrar aqui. Mas só, irmãos, que o terceiro servo, eu até diria assim, ele escondeu o talento. Eu poderia botar o nome dessa mensagem assim, ó, o talento escondido, porque esse que recebeu um talento só, que aqui ele fala de 100 moedas de ouro, ele escondeu na terra o talento. E quando o Senhor chegou, ele disse: olha, eu não ganhei nada não, porque eu escondi o talento. Aí ele foi reprovado.
Né? O Senhor disse assim: servo mau e preguiçoso. Olha, servo mau e preguiçoso. Você deveria ter colocado o meu dinheiro na mão do banqueiro, que os banqueiros iam render o juro e eu receberia com juros. Irmão, você quer receber uma sentença dessa para a sua vida? Eu também, eu não quero não. Mas o que fez com que esse servo aqui, irmãos, ele não negociasse, ele não trabalhasse com o dom que ele recebeu? Ele disse aqui: servo mau e preguiçoso, ou mau e negligente. Se a gente for olhar para a parábola das 10 virgens, as 5 virgens insensatas, loucas, elas foram imprevidentes, elas não pensaram no futuro. Nós temos que pensar no futuro. Jesus vai voltar, nós vamos ter que prestar conta diante deles, então alguma coisa eu tenho que fazer. Eu não me sinto bem, irmãos, quando eu não estou fazendo nada na igreja, não me sinto bem. Mas como eu estou dizendo aqui, só a presença nossa no culto já é alguma coisa, né? A nossa contribuição financeira já é alguma coisa. A oração que nós fazemos em particular já é alguma coisa. Tem muitas outras coisas, mas eu não quero sobrecarregar os irmãos com fardos pesados que os irmãos não vão aguentar. Eu digo que assim, o mínimo de coisas você tem que fazer, porque essa prestação de conta, irmão, com esse terceiro servo aí é triste. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é condenação eterna, isso é a perdição, né? O crente que não se preocupa com isso está sendo imprudente, está sendo insensato, louco, como aquelas 5 virgens. Temos que nos preocupar com o futuro. Jesus vai voltar, e para eu agradar ele eu tenho que fazer agora. O que eu tenho que fazer agora. Então, Jesus não contou essa parábola de qualquer jeito. Ele contou no contexto da sua vinda. Ele contou mostrando que ele vai voltar e que ele vai pedir conta de cada um em níveis diferentes, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. E outro texto diz assim. Tem até um texto assim: os mestres receberão o maior juízo. Eu sei a responsabilidade que eu tenho. Então, os irmãos também têm responsabilidade. Tem texto da Bíblia que está falando só para pastores, mas essas parábolas aqui é para todo crente, não é só para pastores, é para todo crente. E aí eu tenho que advertir os irmãos: irmãos, se preparem, faça agora o que você tem que fazer, para quando chegar na hora, você ser aprovado. São 3 servos que são aqui mencionados. Graças a Deus que 2 aqui foram aprovados, 2 foram aprovados, e só 1 foi reprovado. Nós não podemos estar no meio desse 1, nós temos que estar no meio desses 2 que foram aprovados, e nós vamos ganhar isso aqui agora, não podemos deixar para amanhã, né? Então, eu só quero mostrar aqui essa questão da prestação de contas, que às vezes a gente não fala sobre prestação de contas, né? Mas eu vou citar aqui uns textos sobre a prestação de contas. Aliás, eu vou ler nessa Bíblia aqui, que está bem mais claro, nessa Bíblia da linguagem de hoje, em Hebreus 4:13. Vou ler nessa linguagem de hoje. Olha só, irmãos, Hebreus 4:13, olha como diz nessa versão aqui, olha: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que nós teremos de prestar contas. Olha aí, é a Ele que nós teremos de prestar contas. Ele está falando aqui. O outro texto, 2 Coríntios 5:10. Ali está falando em prestar conta diante de Deus, né? Aqui em 2 Coríntios 5, verso 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O tribunal de Cristo é a prestação de contas aí. Romanos 14, verso 10. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão?
pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo de novo mencionado. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos que pensar nisso, irmão. Não podemos, a igreja não é assim. Eu só vou fazer o que eu quiser. Hoje não estou com vontade de ir para o culto, não vou. Não é assim, irmão. Você não vai querer chegar lá naquele dia e ser reprovado naquela, como aquele foi. Reprovado ali é a condenação eterna. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então a hora de ganhar a vida eterna é agora. A hora de se preparar para ser aprovado é agora. Ainda que você não saiba qual é o dom que você tem, mas essas coisinhas que eu estou dizendo aqui já são um começo, né? Graças a Deus que todo mundo que está aqui, pelo menos está aqui no culto. Já está sendo aprovado no serviço esse aí. Acredito que todos aqui, né, de alguma maneira ou de outra, contribuem financeiramente. Já outra aprovação, né? Ou então, provavelmente a maior parte aqui ora em casa, nem que seja poucos minutos, mas já vai acrescentando mais um crédito, né, na nossa conta, irmão. Não é assim no dia a dia, porque no dia a dia, eu digo para vocês, nós temos uma época aqui que a gente morrendo para todo lado. Gente morrendo para todo lado, gente doente para todo lado. E isso aí nós não podemos evitar. Só que a grande questão é lá naquele dia, na prestação de contas. E aí quando eu ouço hoje, por exemplo, que alguém está doente, eu penso logo no seguinte, irmãos: como é que essa pessoa está no seu relacionamento com Deus? Porque nós vamos sobreviver ou não dependendo do nosso relacionamento com Deus. Se nós formos uma pessoa fiéis, zelosos por Deus, nos esforçando pelas coisas de Deus, teremos mais condição de sobreviver a qualquer desgraça, doença ou o que for que acontecer. Agora, se nós formos uma pessoa relapsa, né, infiéis, que faz só o que quer, na hora que a desgraça chega, meu irmão, como é que você vai clamar a Deus? Porque a sua consciência mesmo já lhe acusa, né? E diz assim: rapaz, eu não levei a sério a minha, eu não me esforcei. Deus sabe, que está dizendo ali, Ele sabe, Ele conhece a nossa vida, cada detalhe. Como é que nós vamos ter moral para clamar a Deus, pedir para Ele nos livrar, se nós somos infiéis? Então, irmão, essa parábola, eu tenho a obrigação de falar para vocês a palavra de Deus. Diga, essa parábola aqui já estava, fazia tempo que eu estava querendo pregar para vocês. Eu tenho que pregar essa parábola, porque vocês têm que se preparar, eu tenho que me preparar, todo mundo tem que se preparar, não tem ninguém bom. De vez em quando eu fico pensando: meu Deus, será que eu estou preparado? Eu estou me preparando, eu me esforço. É só pela graça de Deus. Então que hoje, irmãos, os seus passos de fé é no sentido de você vir aqui 7 quintas-feiras, independentemente do que eu pregue aqui, mas o seu compromisso é esse aí. Eu diria mais o seguinte, irmão: é uma coisa entre você e Deus, essa questão de você trazer o seu problema para Deus resolver, né? Mas seja fiel a Deus, que haverá mais condições de você receber a bênção da parte de Deus e o livramento. Vamos ficar em pé.